A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é causada por um vírus, que é o vírus do HIV. A AIDS ainda não tem cura, mas ela é uma doença crônica que tem controle se tratada adequadamente. O vírus do HIV, ele é um vírus que ele afeta uma das células de defesa do nosso organismo, uma das principais células de defesa, que é um linfócito, que é o linfócito CD4. Diminuindo a quantidade desse número de linfócitos, ele prejudica a nossa imunidade, porque o CD4 é o principal responsável pela defesa do organismo. Isso é muito variável, o tempo de evolução da doença, porque no início a gente achava que demorava 10 anos do tempo de você adquirir o vírus do HIV até desenvolver a AIDS, mas depois com o tempo foi vendo que isso é muito individual, varia de pessoa para pessoa e varia também de acordo com o vírus que a pessoa adquire. Tem algumas cepas de vírus que são mais agressivas e outras que não são tão agressivas, então pode variar, uma pessoa pode demorar de 10 anos, mas outra pessoa pode demorar 2 anos, então não existe uma regra para isso. O vírus da AIDS pode ser transmitido por contato com o sangue. Então, as maneiras que você pode ter contato com o sangue seria transfusão sanguínea, o sangue contaminado, compartilhamento de seringas em pacientes que são usuários de drogas e relação sexual. Da mãe para o filho, seria tratando a mãe que tem HIV. Se você pega uma gestante, ela tem HIV, você inicia o tratamento antirretroviral já no início da gestação, com isso você diminui a carga viral a zero praticamente e a chance de transmissão para o nenê fica menor de 1%. Além disso, além de tratar a mãe com medicamento oral durante a gestação, você faz o tratamento com medicação injetável no momento do parto e dá um xaropinho para o nenê por 42 dias depois que ele nasce. Aí você evita a transmissão, que se não for tratada é 30%, você diminui para menos de 1% de transmissão tratando a gestante. Isso também é bastante variável. Tem gente que já tem AIDS, que por definição seria o CD4, que é a célula que o vírus ataca menor do que 250. Tem pessoas que não têm sintoma nenhum, mas a maioria das pessoas que têm alguma sintomatologia seriam ou alguma doença oportunista, então uma pneumocistose, que seria uma pneumonia causada por fungo, ou uma tuberculose, ou uma toxoplasmose cerebral, que se apresentaria como se fosse um AVC, por exemplo, ou a pessoa tem um emagrecimento muito importante, aumento dos gânglios na região cervical, axilar, inguinal. Não existe uma regra, cada um apresenta de uma maneira diferente e tem gente que tem AIDS e não tem sintoma nenhum. O exame inicial, na verdade, você faz um exame de rastreamento, então você faz o exame de triagem. No serviço público, você pode fazer o teste rápido, simplesmente uma gotinha de sangue, e eles fazem 2 testes para ver a presença do anticorpo, ou você pode fazer um exame de sangue que chama sorologia. Esses exames são exames de triagem e não são confirmatórios. Para você confirmar, ou você faz um exame de sangue que vê a quantidade de vírus, que seria a carga viral, ou um exame que chama Western blot, que ele vê os anticorpos contra todas as proteínas virais. Então, esses seriam 2 exames que confirmam a presença do HIV no organismo. Então, esse exame de triagem é de graça, que seria o teste rápido, e é disponível em qualquer posto de saúde do Brasil. É R$0, é de graça. E se você for pagar num laboratório particular para fazer a sorologia, ela está custando em torno de R$50. No Brasil, a gente tem vários antirretrovirais disponíveis. A gente tem várias classes de antirretrovirais disponíveis. Desculpa, vocês querem que eu fale cada classe ou que é bem complexo? Não, pode ser de forma sucinta. Então, a gente tem várias classes de antirretrovirais disponíveis. O tratamento, geralmente, a gente usa 2 classes diferentes. Então, seria um análogo de nucleosídeo, 2 análogos de nucleosídeos e um não análogo, ou 2 análogos de nucleosídeo e um inibidor de protease. Isso para iniciar o tratamento. Hoje em dia, o esquema preconizado e sugerido pelo protocolo do Ministério da Saúde é que você faça a tomada de um comprimido diário no início, que seriam 3 medicações que estão concentradas em um comprimido só para facilitar a adesão do paciente ao tratamento.
Basicamente, se o HIV está circulando, ele está no sangue, ele fica nos linfonodos também, ele fica em baço, ele fica em cérebro, ele fica em secreções. Então, assim, e tem lugares que a gente ainda não sabe, porque matando o HIV com a medicação, ele não circula mais no sangue, mas ele fica alojado. Os locais que a gente sabe onde ele fica alojado é principalmente gânglios, baço, fígado, sistema nervoso central, mas tem alguns lugares que ainda não foram bem esclarecidos. É possível pegar o vírus da AIDS por meio de sexo oral, porque o vírus está presente nas secreções genitais. Então, está presente na secreção vaginal, está presente no esperma. E se você tem qualquer tipo de lesão na tua mucosa oral, você tem sangue exposto, então o vírus que está presente nessas secreções pode entrar pelo sangue, entrar na tua corrente sanguínea e te contaminar. Nossa, você fala um pouco do seu currículo? Eu sou infectologista, eu sou formada pela Universidade Estadual de Londrina em Medicina e sou formada em infectologia pela Universidade de São Paulo. Certo? Nome completo? Juliana Barbosa Schwab. Obrigado. Nada. Beleza?